Boa noite, amados irmãos, sejam bem-vindos. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, para que a gente aqui possa realizar mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai dedicar atenção ao Salmo de número 54. É um salmo que ele está ainda naquele contexto, né, de salmos de Davi, e ele é um masquil, ou seja, é um salmo didático, né? Que não é que esse seja o gênero literário desse salmo, a gente vai ver depois, mas é um salmo que ele também se presta a isso, a trazer algum ensino, né? Para quem entoa e para quem lê e para quem medita nesse salmo. Se você está aí com sua Bíblia, eu convido a você tomar consigo. Esse salmo é um salmo pequenininho, meus irmãos, de 7 versos. Então, vamos fazer 3 leituras, né? A gente lê uma vez, medita em silêncio, 2, 3. Depois a gente faz uma interpretação bíblica do texto, para que a gente possa, depois dessa interpretação, a gente fazer algumas aplicações para a nossa vida. Às vezes eu estou fazendo uma aplicação, interpretando, até porque isso aqui é um contexto devocional, né? Então é muito importante a gente trazer lições para o nosso tempo, para a realidade que estamos envolvidos. Se você está com a sua Bíblia aí aberta no Salmo 54 e você usa a versão Almeida revista e atualizada, vai encontrar um título aí, Apelo para o Socorro Divino. Apelo para o Socorro Divino. Vamos lá, né? Vamos fazer a leitura. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador.
O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um salmo curtinho, mas que é um salmo daqueles salmos que trazem contextos, né? Que trazem contextos. É importante se dizer que esses contextos que estão aí nos salmos, eles têm a ver muito com um tipo de escrito hebraico, que são as midrashes relacionadas a algum momento histórico da vida ou de Davi ou do povo de Deus. E quando é trazido isso, não quer dizer que exatamente foi escrito no contexto, como a gente pode pensar, mas que o contexto ele se compatibiliza muito bem com o texto do Salmo, ou que o texto do Salmo foi escrito a partir dessa compreensão desse contexto histórico imediato que o Salmo é apresentado em seu início aqui. Vimos que é um Salmo de Davi, vimos que ele é um salmo para ser cantado, né? Que é para instrumentos de cordas. Vimos que ele é um salmo didático, porém, o gênero literário desse salmo é muito claro que é um gênero de lamentação, é um gênero de lamentação individual, né? Um lamento individual. Mas também a gente viu que ele traz aqui um contexto. Quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Então, antes da gente ver a estrutura do Salmo, vamos entender esse contexto. Eu não sei se vocês lembram lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, quando Davi ele se esconde
ali no deserto de Zif. Zif, ela ficava a uns 5 quilômetros mais ou menos de Hebrom, e naquele deserto ali os zifeus perceberam que Davi e seus homens estavam ali escondidos, e eles foram falar a Saul, né, de que Davi e seus homens estavam escondidos ali porque Saul estava perseguindo Davi. E eles levaram essa informação ao rei Saul. É interessante porque o texto traz uma fala dos ifeus a Saul, né? Que é a seguinte: não está Davi homiciado entre nós? E aí você pensa assim, puxa vida, isso é um arcaísmo. A gente não usa mais essa palavra homiciado para nada, né? Tanto é que na tradução Nova Almeida atualizada, né? A nova tradução da Almeida atualizada, ela coloca assim: não está Davi escondido. Escondido. Qual é o problema de se traduzir de forma mais simplista a palavra escondido? É porque ela não consegue conceituar de fato o que estava acontecendo. Você pode se esconder por vários motivos, né? E estar homiciado, meus irmãos, é estar foragido por conta da justiça. Entenderam? Então, quando a gente não traduz algumas palavras e prefere manter, às vezes, um termo um pouco mais arcaico na Bíblia, como é o que acontece aqui na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, isso não tem não é aleatório isso, não. Isso aqui tem um sentido de ser. Porque a palavra traz uma explicação muito mais profunda do que simplesmente uma tradução que diga em parte o que isso significa. Então, assim, com todo respeito aos tradutores da Nova Almeida atualizada, a Almeida Revista Atualizada traz mais sentido para nós do que estava acontecendo com Davi. Davi estava sendo perseguido pela justiça, e a justiça terrena do rei Saul, que era uma justiça perversa, que era uma justiça despótica, autoritária e injusta. Injusta, meus irmãos. Davi não havia feito nada que justificasse o ciúme que Saul curtiu no seu coração por ele. Enquanto Saul estava ali no encalço de Davi, Davi precisava fugir. Ele estava perseguindo, ele estava, digamos assim, exilado por conta que a justiça da sua nação passou a persegui-lo de maneira injusta. Meus irmãos, a Bíblia é interessantíssima, né? Ela é muito atual, Quando em regimes, meus irmãos, de exceção, quando em ditaduras, a justiça passa a perseguir de maneira injusta seus cidadãos, né? Para que de repente assim não aceitam esse tipo de injustiça, ou que não compactuam com o tipo de regime que está ali se estabelecendo, a tendência é que esses cidadãos eles precisem pedir asilo em outros domicílios que não sejam o seu país, né? Pedir em outros países, em outras nações, pedir asilo político muitas vezes. Era o que estava acontecendo com o Davi, só que Davi ele não foi para Zif diretamente, ele ficou no deserto, numa região ali, e ele não assim fez ali um trato diplomático, né, como acontece muitas vezes nos nossos dias, na atualidade. A coisa era um pouco mais arcaica do que hoje temos em termos de burocracia para que essas coisas aconteçam. Mas o que eu quero mostrar aqui é que existem situações em contextos de perseguição em que o foragido, na verdade, ele não está foragido porque ele fez alguma coisa de errada. Ele está foragido porque a justiça que o persegue foi pervertida. E essa perversão da justiça faz com que pessoas de bem possam ser presas, possam ser, até mesmo no caso de Davi, mortas, se Saul tivesse conseguido o que ele pleiteava. E dessa feita, meus irmãos,
A, a, a única saída para quem vive num contexto assim, em que a sua própria vida corre risco, em sua integridade física corre risco, é buscar asilo fora do seu domicílio, fora do país, da sua pátria, enfim. Mas isso é possível de acontecer também, né? No nosso tempo, em regimes autoritários, em regimes de exceção, em ditaduras, isso acontece. Quem discorda do regime é perseguido. Vai ser perseguido. Perseguido, mesmo que não se encontre nada que justifique a perseguição, se cria narrativas para que se possa prender, né, as pessoas. Isso acontece, infelizmente, isso acontece, porque a justiça humana, ela muitas vezes é pervertida. O direito é usado só para favorecimento de alguns em detrimento de outros. Não existe aí essa prerrogativa para todos, né? Mas só para alguns, para os amigos do rei, né? Isso é possível de acontecer. E os ifeus foram até Saul para caboetar que Davi estava escondido ali no deserto de Zif. E Saul sai, né, para poder pegar, né, matar Davi, né, prender e matar Davi. Mas o que acontece ali naquele contexto é mais interessante ainda, é que quando as tropas de Saul estavam ali acampadas, Davi vai lá, toma a lança de Saul à noite e mostra para Saul que ele tinha toda a possibilidade de matar Saul, mas em respeito à unção que Deus havia derramado sobre a vida de Saul, em respeito à autoridade de Saul, ele não fez isso. Ou seja, Davi não retribuiu com a mesma moeda, né? Não retribuiu com a mesma moeda. E Saul se deu conta da integridade de Davi, porque ele percebeu que Davi poderia ter o matado, mas não o fez. Infelizmente, Saul voltou a perseguir Davi, e aí são outras questões, né? Mas o fato é que Davi se mostrou, mesmo diante da perseguição que sofria, ser um homem íntegro, né? Ser um homem íntegro. Enfim, meus irmãos, a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar com o passar do tempo, né? Mas pode existir situações em que a igreja, em certo sentido, ela seja perseguida, como aconteceu ali nos primeiros séculos, né, da nossa presente era, em que a igreja precisou se dispersar pelas regiões da Ásia e da Europa devido à perseguição que sofria, né? Isso pode acontecer, não sei, né? Só Deus o sabe, mas a gente vive em tempos de muita insegurança. Cada vez mais as leis, as instituições estão sendo secularizadas e um sentimento de cristofobia, se eu não sei se existe essa palavra, mas de ódio à cultura judaico-cristã tem crescido bastante na nossa modernidade. Voltando aqui o texto, a gente vai perceber que esse texto ele tem uma estrutura. Observe aí. O esboço ficaria mais ou menos assim. A gente tem aí no verso 1 uma invocação a Deus. No verso 2 a gente tem um pedido. É um pedido para que Deus ouça, atente, considere aquilo que está sendo colocado, exposto. No verso 3 aparece aquilo que a gente chama queixa central. Qual é o motivo de o salmista estar buscando a Deus? No verso 4 há uma declaração de que, mesmo diante dessa queixa e desse lamento, o salmista confia em Deus. No verso 5 há uma oração para que a justiça de Deus seja aplicada, né, àqueles que fazem e praticam o mal. No verso 6, se tem aí um voto, né? A gente falou isso no domingo, pela manhã, no estudo da Escola Bíblica Dominical, de se votar a Deus, né? O voto seria um voto de sacrifício voluntário, e depois eu vou explicar isso melhor. E, por fim, a gente tem
uma convicção da parte do salmista de que Deus o ouviria e agiria em seu favor, tá? É essa a estrutura do Salmo 54. Essa é a estrutura que a gente tem posta aqui diante de nós. Vamos agora ao texto, né? Interpretar esse texto aqui, trazer algumas considerações, já aproveitando, fazendo aplicações à medida que a gente for fazendo essa interpretação. O salmista invoca a Deus, ele se dirige a Deus. Ele sabe que é Deus quem garante a ele o seu socorro. Olha o que ele fala no verso 1 aqui. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Tem questões aqui relativas ao nome de Deus e ao poder de Deus, que estão em paralelas aqui, assim como a salvação e a justiça também estão paralelas nesse verso. Temos aqui que Deus é um Deus salvador e é um Deus justo. Temos que Deus, ele tem autoridade tanto para salvar como para fazer justiça. Essa expressão pelo teu nome remete à autoridade de Deus, coisa que nós vimos também na EBD de domingo, né? Tratando a respeito do terceiro mandamento, de não tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. No caso, Davi aqui está consciente de quem é o Deus que ele está invocando, que é um Deus salvador, é um Deus justo e é um Deus que tem autoridade e poder, tanto para exercer salvação, tanto para exercer justiça. Fica claro isso para nós, né, meus irmãos? Que Davi busca a Deus com essa consciência. Podemos buscar a Deus assim também. Na verdade, devemos buscar a Deus assim, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, aquele que entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, se fazendo pecado para que nós pudéssemos receber os méritos da justiça de Cristo sobre a nossa vida em forma de graça para a nossa salvação. Nós que éramos pecadores, dignos da ira de Deus, fomos agraciados com a justiça de Jesus Cristo, que recebeu sobre ele a ira de Deus ao invés de nós. Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo na cruz aconteceu de maneira substitutiva, para que a salvação nos alcançasse. Na cruz temos um exemplo claro de salvação e de justiça. Deus não deixou de ser justo ao oferecer o seu Filho na cruz. Deus também não deixou de ser um Deus salvador ao oferecer o seu Filho na cruz. Ele cumpre as duas coisas de maneira automática ali, de maneira concomitante. Uma vez que a justiça dele contra o pecado foi derramada pelo seu Filho, que assumiu os nossos pecados sobre si, e uma vez que a salvação que não merecíamos foi nos garantida pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que não tinha pecado, e em se fazendo pecado por nós, atribuiu a nós, ou imputou, que é o termo que a Bíblia utiliza, a nós a sua justiça. É isso que nós chamamos de graça. Não fomos salvos pelos nossos méritos, não fomos salvos pelas nossas obras, fomos salvos pelos méritos de Cristo. Fomos salvos pela obra redentiva de Deus, em que entregou o seu Filho em nosso lugar para sofrer a punição pelo pecado. Então, Deus é um Deus salvador, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus em cujo nome há poder e há autoridade. Mas não só isso. Observem o que o salmista continua a dizer. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. A invocação de Deus é uma invocação que tem um alvo, que tem um motivo, que é uma petição. E como a gente já entendeu o contexto, Davi estava ali sendo perseguido por Saul. Saul estava no encalço dele para o matar. E havia ali aquele povo de Zif, os zifeus, que foram entregar onde Davi estava se escondendo ali no deserto. Então, Davi, ao se deparar com essa situação, ele invoca a Deus. Porque ele sabe que o exército de Saul era muito mais poderoso do que o exército dele. Ele sabe que ele está numa cidade que pessoas da própria cidade entregaram o paradeiro dele a Saul. Ou seja, talvez não estivesse ali sendo tão bem-vindo ali
né? Ou talvez as pessoas entendessem que uma vez que ele estava se escondendo ali, Saul poderia se voltar contra os ifeus, né? E eles resolveram entregar Davi como uma forma também de se livrar de algum problema com o rei Saul. O que acontece é o seguinte: Davi, ele busca a Deus e faz esse tipo de pedido a Deus, na certeza de que Deus o ouve, na certeza de que Deus está atento às suas orações, na certeza de que Deus, ele é um Deus salvador, ele é um Deus justo, mas ele é um Deus que se compadece de nós, meus irmãos. Ele se compadece de nós. Então, podemos estar, sim, vivendo situações que são situações difíceis, em que nos sintamos encurralados, né? Em que olhemos para os lados e não encontremos ali uma solução clara para que possa ser resolvida a nossa situação de conflito. Mas a gente tem, né, a quem recorrer. A gente tem a Deus, meus irmãos. A gente tem o Senhor Todo-Poderoso do nosso lado, aquele que podemos invocá-lo, aquele que ouve as nossas orações, aquele que está atento. Jesus disse isso, né? Naquele momento ali do Sermão da Montanha, em que ele diz que a gente deve buscar, a gente deve bater, a gente deve pedir. E Deus, ele responde às nossas orações, meus irmãos. Deus responde, Deus é bondoso para conosco. E a gente vai ver que isso acontece aqui também com o salmista. E aí ele justifica o motivo do pedido, que é o lamento, é a queixa em si, né, que é trazida aqui no Salmo. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Observem, né? Ele está falando de um povo que não adora a Deus, de pessoas arrogantes, prepotentes, que se levantam contra ele e que buscam matá-lo. Ou seja, Davi corria risco, né? Davi corria risco devido à situação que ele se encontrava. E ele invoca a Deus e traz o motivo de sua invocação, que era para que Deus pudesse fazer justiça, para que Deus pudesse levar em consideração o que estava acontecendo com ele. Pessoas insolentes, arrogantes, né? Parece com aquele homem tolo, né, do Salmo anterior, e o homem poderoso do Salmo 52. Então, assim, a gente está vendo que ele pode estar falando aqui de Saul e também dos ifeus. Parece-me que ele está falando dos ifeus porque ele diz assim, não tem Deus diante de si. Mas também a gente sabe que Saul apostatou, né, assim, de alguma forma, não invocava mais a Deus. O triste fim de Saul foi uma coisa assim, que se percebe o total afastamento de Deus da vida dele, porque ele buscou até mesmo uma pitonisa, coisa que ele próprio condenara, né, a se fazer. Então, temos aqui os motivos de o salmista ter invocado a Deus. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é quais têm sido, nesse instante, os motivos pelos quais você precisa, com urgência, buscar o Senhor. O que é que está acontecendo aí na sua vida? O que é que você está passando? O que é que você está enfrentando? Você tem buscado a Deus? Ou você tem simplesmente murmurado, reclamado, tratado com outras pessoas da sua situação, mas você não tem dedicado tempo em buscar a presença do Senhor, em buscar em Deus a solução para o seu problema? Talvez seja a hora de mudança, né, meu irmão, minha irmã? De buscar ao Senhor, de colocar diante de Deus aquilo que tem sido motivo de sua queixa, de seu lamento individual. E você vai perceber que Deus ouve, Deus escuta a nossa oração. Vamos em seguida ver o que aqui diz aí no verso 4, né? A gente tem aqui uma declaração de confiança. Mesmo que Davi se lamenta, você vai ver que o lamento não é murmuração, porque ele diz assim, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta. E aí há uma característica dos escritos de lamento. Lamentar não é murmurar, meus irmãos. Murmurar é você, de maneira assintosa, reclamar da sua vida
sem que você leve em conta de que Deus está no controle de todas as coisas. Sem que você leve em conta de que Deus não lhe desamparou ou lhe abandonou. Então, murmurar é diferente de lamentar. Lamentar é você colocar diante de Deus as suas queixas. É você colocar diante de Deus o que você tem passado. Ao invés de você ficar para lá e para cá se lamuriando, né? Se lamuriando, murmurando, reclamando da vida, não conseguindo perceber a graça de Deus derramada sobre você, sobre os seus, sobre a sua família. Porque o salmista traz aí uma clara expressão de confiança a Deus. Ele diz assim: eis que Deus é meu ajudador, Deus é o meu auxílio, Deus é aquele que me toma pela mão, Deus é aquele que me sustenta nos tempos de tribulação, Deus é aquele que me fortalece enquanto eu estou já perdendo as minhas esperanças e as minhas forças se esvaem. Deus é aquele que me põe de pé. Esse é o nosso Deus. Ele diz assim: o Senhor é quem sustenta a vida, é quem me sustenta a vida. Eu só vivo porque Ele me mantém vivo. E quando ele usa o Senhor, ele está falando do Deus da aliança. Irmãos, se estamos aqui, se estamos vivos, se estamos com as nossas faculdades intelectuais, cognitivas funcionando, isso só é possível porque Deus tem nos sustentado. Não é o que Paulo escreve lá aos Colossenses? Que ele mantém todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Devemos, meus irmãos, buscar a Deus, reconhecendo que Deus é aquele que nos sustenta. É aquele que nos mantém de pé. É o nosso auxílio e socorro nos momentos de tribulação. Não adianta, meus irmãos, a gente vai passar por tribulações. A gente vai sofrer nesse mundo. Não tem como viver nesse mundo que está completamente maculado, né, pelo pecado e não sofrermos, meus irmãos. Isso seria irreal, isso seria um idealismo bobo. Jesus Cristo disse: nesse mundo tereis tribulações, aflições. Mas ele também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é confiante na vitória de Jesus Cristo que devemos invocar a Deus. É confiante na vitória de Jesus Cristo que devemos buscá-lo. E observe, meus irmãos, que a consciência do salmista, ela não se resume apenas à confiança de que Deus está com ele, a confiança de que Deus o sustenta, a confiança de que Deus o mantém de pé. A consciência do salmista, ela também abarca o fato de que Deus faz justiça. Porque como é que começou o salmo? Dizendo que Deus é aquele que salva e aquele que faz justiça. Nesse verso 5, no verso 4, ele está demonstrando que Deus é o Deus salvador, aquele que o ajuda, aquele que o sustenta, aquele que o mantém de pé. E no verso 5, ele vai dizer: Deus também é o Deus que faz justiça. E ele está dizendo assim: ele, quem? O Senhor, retribuirá o mal dos meus opressores, por tua fidelidade dará cabo deles. O que é que ele está dizendo? Que a vingança é do Senhor. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil a gente ver situações de injustiça e o sangue não ferver, né? É muito difícil. A gente é ser humano. E se a gente tem um mínimo de senso do que é correto e do que é errado, quando a gente se depara com uma situação em que o erro, o pecado é superestimado no sentido de ser colocado num patamar, né, assim, de maior aceitação das pessoas do que as virtudes, a gente passa a perceber, meus irmãos, que essas coisas merecem sim uma resposta de juízo de Deus.
Quando a nossa sociedade ela está muito envolvida com o pecado a ponto de ela promover a maldade, promover quem faz o mal, promover quem está envolvido, né, com esse sistema corrompido de coisas desse mundo, a gente percebe claramente, né, meus irmãos, com toda sinceridade, que essa sociedade aí, ela está debaixo de juízo de Deus. E não somos nós que vamos fazer esse juízo, né? A gente sabe que a vingança é do Senhor. A gente vive numa situação, meus irmãos, eu sei que é chover no molhado dizer que carnaval, né, é uma expressão popular que está muito ligada às questões dos pecados, da carnalidade e questões espirituais também. Isso é, assim, se você tiver um senso mínimo de realidade, você vai concordar comigo. Mas, hoje em dia, meus irmãos, parece que as coisas estão descaradas demais. A gente vai vendo, assim, no feed, né, da rede social, eu vi eu não sei nem o nome dessa cantora, eu não sei nem quem é ela, eu não sei nem que música é, mas ela fazendo uma apologia à bandidagem no show que ela estava fazendo em cima de um trio elétrico, sei lá, de onde, num palco, e ela fazendo uma apologia à bandidagem, dizendo que, e ainda dizendo que mulher gosta mesmo é de bandido, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, minutos depois, a mulher roubada, levam o colar de diamante dela, de pedra preciosa, não sei o que foi, e ela estava ali fazendo um apelo para que esse bandido que ela estava fazendo apologia minutos atrás ou tempos atrás se compadeça e devolva a ela, que ela tem até uma recompensa para dar para esse bandido, para devolver o que ela tinha por precioso, né, que é um colar. O que é que a gente está vendo aí? É uma degradação completa da sociedade, né? E as pessoas, meus irmãos, têm valorizado isso. Têm valorizado isso. Infelizmente. Infelizmente. O que nós devemos orar é que Deus faça justiça. Que a justiça de Deus se aplique, meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de oração não é uma oração, como eu posso dizer, de desejar o mal para as pessoas. Não é isso. Mas é uma oração para que pessoas possam ser conscientizadas através dos juízos de Deus sobre a vida delas. Possam ser conscientizadas do mal, conscientizadas de quão nefastos, quão degradantes, quão, enfim, são esses atos que a sociedade hoje tem feito diante de Deus, sabe? E das pessoas. O juízo de Deus se aplica a esse sentido também. E aí há um voto aqui que é feito no verso 6. Diz assim o salmista: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Sacrifícios voluntários, à época, eram sacrifícios que eram espontâneos. Se levava ali para o templo determinados tipos de animais que eram oferecidos a Deus em ação de graças. Tá? Não eram sacrifícios pelo pecado, não, porque existiam vários tipos de sacrifícios. Esses sacrifícios, meus irmãos, com a vinda de Cristo Jesus, com o sacrifício perfeito que ele realizou na cruz, eles não são mais necessários, nem em contexto nenhum. Nem no contexto do judaísmo, nem no contexto do cristianismo. Eles não são necessários, porque o Messias já veio. O Messias de Israel já veio, Jesus Cristo. E ele cumpriu de uma vez por todas todos esses preceitos que estavam ali esboçados na lei sacrificial, ritual, cerimonial do povo de Deus na antiga aliança. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que os nossos sacrifícios de ação de graças, agora, eles são realizados por meio da relação que temos com Deus através de Jesus Cristo.
Então, é por meio de Jesus Cristo que nós nos dirigimos a Deus, que nós agradecemos a Deus pela sua misericórdia sobre a nossa vida, porque nós agradecemos a Deus pela sua justiça ser aplicada contra o mal, que nós agradecemos a Deus pela salvação que Ele nos tem concedido. Devemos fazer isso tudo por vias do caminho que foi aberto por Jesus Cristo na cruz. É isso que o escritor aos Hebreus nos convoca a fazer, a buscarmos a Deus com ousadia, que não é falta de reverência, né? A buscarmos a Deus por esse vivo caminho que Jesus Cristo abriu graciosamente para nós. E dessa forma a gente pode louvar a Deus. E a gente reconhece que Deus é bom, ou como diz Tiago, que toda boa dádiva e que todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. Deus é imutável e é bom eternamente. Sua bondade dura para sempre. E aí ele faz aí um fechamento, né, da certeza e convicção de que ele foi ouvido. Pois me livrou, no verso 7 ele diz, de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Mais uma vez, ele trata da salvação e da justiça de Deus. Eu louvo o Senhor não apenas porque ele me salvou, mas eu louvo ao Senhor porque ele aplicou a sua justiça. Isso para muita gente hoje em dia, meus irmãos, eu vou dizer o seguinte, parece ser um sacrilégio dizer um negócio desse, né? A gente vive numa sociedade muito, mas muito influenciada por um humanismo, por esse humanismo do iluminismo, né? Que o homem é o centro do universo, em que o homem nasce bom, como de Jean-Jacques Rousseau, mas é a sociedade que o corrompe, né? Essa influência, infelizmente, chega até às igrejas, né? Então, tem pessoas que apelam para esse tipo de humanismo sem perceber. Mas observem que isso não é o que acontece com o salmista Davi. Ele louva a Deus pelo livramento que ele obteve, mas também pela justiça que Deus efetuou. Que possamos, assim como salmistas, também termos essa consciência de que Deus é o nosso Salvador, mas Ele também é um Deus justo, que aplica a sua justiça diante da maldade dos homens. É isso, meus irmãos, que nós queremos aqui meditar nessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, né? Para que sempre possamos buscá-lo, independente da perseguição que venhamos a sofrer, mas que sempre possamos ter nele a nossa tábua de salvação e sempre possamos rogar através dele para que a sua justiça seja feita e não a nossa própria justiça, porque a nossa justiça é imperfeita e falha, mas a justiça de Deus é perfeita e glorifica o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu nos deste o Teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo e não Te comprases, Senhor, com o pecado nem com a maldade. Senhor Deus, sabemos que vivemos num contexto em que cada vez mais o cristianismo tem sido, Senhor, perseguido. O secularismo tem feito com que muitas pessoas desenvolvam até mesmo um certo ódio aos cristãos. Queremos te pedir, ó Deus, que possas ter misericórdia de nós, que tu possas estender as tuas mãos e nos proteger. Age, Senhor, contra aqueles que nos perseguem. Age, ó Deus, com a tua justiça, para que teu nome seja glorificado entre nós. Sê conosco, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Necessitamos, carecemos da tua mão estendida nos guardando do mal. Ó Deus, sê com aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quando a justiça, Senhor, perverte o direito, e eles precisam, ó Deus, muitas vezes sair do seu país, se exilarem, porque a justiça do seu país foi dominada por algum tipo de estado de exceção ou regime ditatorial. Que tu possas, Senhor, preservar essas pessoas e que tu possas, Senhor, agir de maneira justa e santa contra esses que praticam o mal e que pervertem a justiça. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Até a próxima.